Num mundo saturado de estímulos, para perdurar na memória é preciso saber cativar. Online e offline, as marcas competem entre si e com o mundo em redor pela atenção limitada dos seus públicos. Com tanto ruído, não basta estar presente para ser ouvido e são muitas as marcas que apostam em ganhar voz através das novas tecnologias. Bem-vindos ao Pitch, eu sou a Marta Leite Castro. Terá a inteligência artificial todas as respostas? Na nova campanha de posicionamento, a Vorten reforça a sua aposta no universo digital, aliando o humor à tecnologia com o público jovem em mente. O Pitch seguiu o algoritmo e esteve nos bastidores a acompanhar todo o processo criativo. A estratégia já tem sido e vem a ser há muito tempo uma estratégia do tudo, de a Vorten entregar aos seus consumidores uma proposta muito mais curada do ponto de vista de oferta. E o brief parte muito daí, parte de reforçarmos o posicionamento de uma marca que oferece tudo e, além da eletrónica, que é aquilo que é o nosso core, temos muito mais para oferecer à vida das pessoas, categorias como a casa, a decoração, bricolagem, inclusivamente serviços para a casa, e esta campanha pretende reforçar isso. Ainda há muita coisa que a Vorten tem que as pessoas desconhecem. Então vamos explorar este insight que é as pessoas que acham que sabem tudo, mas na verdade ainda têm muita coisa para descobrir. Sorry, eu tenho que preparar um jantar que é um pedido de desculpas. Eu preciso desta franha para ontem. Já percebi. A Vorten entrega em 2 horas. Nós sabemos que as pessoas hoje em dia, quando precisam de ajuda para algum assunto, recorrem à inteligência artificial. Então criamos estas 3 personagens, que é o ChatGPT, inspirado no ChatGPT, a Suri, inspirada na Siri, e o Alex, inspirado na Alexa, para estarem no seu dia-a-dia a trabalhar e a responderem às perguntas das pessoas. Temos sempre situações de tensão entre pessoas que estão em apuros e precisam ter uma resposta rápida da inteligência artificial e passamos para estas entidades que sabem que a resposta óbvia é a Vorten, claro, porque a Vorten tem tudo e mais não sei o quê e também tem muito mais do que tu imaginas. Nós temos que imaginar o que é que acontece por trás do ecrã cada vez que interagimos com uma inteligência artificial. E como é que é esse sítio, esse espaço, essa zona. Pensamos num espaço que fosse neutro, ao mesmo tempo representasse tudo e nada, fosse desumanizado de alguma forma, mas depois acrescentamos a isso seres humanos com os seus feitos e personalidades. A criação deste guarda-roupa tem muito a ver, obviamente, com este espaço. Não há fechos à mostra, as costuras são completamente diferentes, a textura do tecido é estranha e depois incute aos 3 protagonistas uma postura, uma fisicalidade que os humaniza, de certa forma, sem deixar que sejam uma entidade que nenhum de nós conhece. Era fundamental a questão da cor ser este off-white, porque, na verdade, são uma entidade independente e que responde por aquilo que é o melhor a cada pessoa que entra em contacto com eles. E essa uniformização acaba por diluir alguma das características mais humanas que todos temos. Não há narrativa sem conflito, não é? E esse drama, entre este espaço que é sério e científico e racional, contrasta bem com esse lado humano do estou farto de estar aqui, reajo com alguma ironia, algum sarcasmo às perguntas que me são feitas. Isso cria humor, não é? Esse conflito e esse drama. Eu acho que o problema aqui é o seguinte, é a agência e a Vorten pensam qual é a nossa matéria-prima, o que é que nós temos para trabalhar. E é um careca de meia-idade. E, portanto, a gente tem de tornar isto ligeiramente mais interessante, por exemplo, transformando numa entidade, como agora é o caso de uma entidade de inteligência artificial. Nesta campanha tenho tido a companhia de 2 jovens, o que é sempre lamentável, mas, tendo em conta que somos os 3 pessoas fulgurantemente infantis e imaturas, tem havido aquela, não só imensa parvoíce quando não estamos a filmar, mas às vezes uma excrescência de parvoíce que vai mesmo para os anúncios em si e às vezes é aproveitado. Vai ser uma experiência fantástica. Fiquei muito contente quando recebi este convite por fazer isto ao lado do Ricardo. Também ficámos todos excitados quando soubemos. Sim. Augusto Fraga, Nuno Baltazar, Ricardo Araújo Pereira, Krypton, o que é preciso mais? Nós estamos a trabalhar com os melhores e depois cá nós. Que é divertido. Eu não sei bem o que é que trazemos. Eu também não. Eu acho que o Manel traz geração Z para esta campanha e traz passos de dança que eu acho que nunca houve numa campanha da Vorten. São moves, tipo assim... Depois vocês veem. Isto foi só um preview. É inacreditável. ChatGPT? Em que posso ajudar?
preciso de um comando rápido. Entendi. De televisão, de portão, um comando paramilitar. Não, para jogar, este está a fazer drift. Nós queremos ser uma marca que se mostra preparada para os shoppers do futuro. E o que nós vemos é uma alteração nos comportamentos daquilo que são as gerações mais jovens. A geração Z consome e acede à informação e a conteúdo de forma muito diferente de uma geração X ou até mesmo os millennials, que são shoppers digitais, estão constantemente online e prezam muito a eficiência do seu dia-a-dia. Daí a campanha, esta em particular, já traz algumas dessas alterações. Obviamente mantemos aquilo que é importante na marca, como o Ricardo, mas, por exemplo, já trazemos novas personagens, como a Joana Miranda e o Manel Rosa, que falam mais para um público jovem e que trazem essa identificação. Pela primeira vez vamos trabalhar um bocadinho mais o lado do digital nos formatos, portanto inovar nos formatos. Essas inovações acabam por trazer a marca mais próxima dessa geração e no fundo queremos dizer que estamos aqui para eles e que estamos prontos para uma geração que se comporta de maneira diferente. Para a digital temos uma web series que vamos fazer de 7 episódios, onde nós mostramos uma espécie de behind the scene desta materialização da inteligência artificial. Nós não vivemos sem um telemóvel, sem uma rede social, sem uma pesquisa, ou seja, uma coisa não vive sem outra hoje em dia. Então eu acho que temos que acompanhar as tendências e uma forma de acompanhar é criar uma campanha deste género que depois seja transversal a todos os meios, sendo um deles as redes sociais. Eu acho que as redes sociais têm que entrar neste core das marcas, têm que entrar em publicidade, têm que fazer as pazes com as campanhas maiores, de maneira a poder viver da mesma linguagem, mas não ser a mesma linguagem. Há aqui uma vontade muito grande de continuidade. Acima de tudo, as marcas têm de ser consistentes e o trabalho que foi feito até agora é um trabalho excepcional de consistência e de criação de um espaço de marca. A Vorten tem. E a minha principal preocupação é honrar essa consistência e garantir que tudo aquilo que a marca tem de bom continua vivo na expressão que a marca tem. E, portanto, acho que essa digitalização, essa frescura na forma como a marca se expressa... Obrigado. Adoro-te, Suri. E depois no que a marca vai dizer no futuro, acho que são as minhas prioridades principais para criar uma marca consistente, robusta e que é à prova do tempo e ao serviço das pessoas. A Vorten resolve tudo e mais não sei o quê. Comece por mim. A nova assinatura da Matinal convida cada pessoa a ouvir a sua voz interior e a valorizar os seus momentos de autocuidado e de bem-estar. Numa rotina onde o tempo pessoal escasseia, a marca pretende inspirar os seus consumidores através de um movimento que nasce dentro de cada um, mas que ressoa em todos. Será um movimento individual, também um movimento para a sociedade? Vamos descobrir. A campanha não surge propriamente de uma novidade da marca, mas de uma evolução e de uma adequação àquilo que são os códigos deste bem-estar, deste autocuidado, para o ano 2025 e para as próximas décadas. É uma evolução daquilo que tem sido o conceito em que a marca se foi construindo. Fomos evoluindo de assinaturas muito proprietárias, se eu não gostar de mim, quem gostará, e estivemos sempre a rondar aqui este território do autoconhecimento, da autovalorização. O insight da campanha nasce de algo que eu acho que faz parte da vida de todos nós. Todo mundo tem essa sensação de que tem pouco tempo para si mesmo. Todos nós temos essa sensação de querer mais tempo. Sentimos que aqui havia um ponto de conflito muito interessante e a marca tinha muito potencial para entrar nessa conversa de uma maneira positiva. Comece por mim. Tem esse objetivo de lembrar as pessoas que elas precisam, podem e devem criar momentos para elas mesmas. O Comece por Mim não diz que eu preciso de um momento para mim no sentido de que eu devo me isolar do mundo. Eu começo por mim. Meus filhos estão aqui, minha vida está aqui, o meu trabalho está aqui, mas eu começo por mim. Em alguns momentos isso é muito importante. Este começa com a tua. Matinal quer reafirmar o seu compromisso com o bem-estar e convidar aqui os portugueses a colocar-se em primeiro lugar. Queremos fazer parte desta rotina, dos pequenos momentos de prazer, de equilíbrio. Sabemos que o autocuidado não é uma questão de fazer mais ou de parecer ou de ser, mas sim pôr o tempo a nosso favor. E Comece por Mim é a nova assinatura da marca Matinal e é com ela que queremos inspirar os consumidores a este movimento em prol do seu autocuidado e do bem-estar. É um movimento individual, porque parte de nós pensarmos aquilo que de facto valorizamos e o que nos preenche, mas não é individualista na medida em que esta noção de termos tempo para nós e de valorizarmos aquilo que de facto é importante é comum a todos. Todo um movimento precisa de uma voz para começar. A ideia do movimento de uma só pessoa nasce dentro de um contexto de que, na nossa ótica, essa causa ela é uma causa urgente. E os movimentos, normalmente, eles tocam em temas que, de alguma maneira, são urgentes. A diferença aqui
é que, ao contrário de todos os outros movimentos, a nossa proposta aqui é a criação de um movimento de uma só pessoa. No sentido de que essa aqui é uma causa individual, particular, íntima, em alguns momentos, que tem o objetivo de tocar todos, de falar com todos, de juntar pessoas, mas a essência dele é única. Eu não preciso de 20 mil pessoas para mudar algo na minha vida. Pode começar por mim mesmo. A gente fala muito sobre levantar a voz, mas aqui é no sentido de levantar uma voz, mas a voz interior, né? Em contraponto aos movimentos, onde as pessoas de fato precisam levantar uma voz, precisam gritar para serem ouvidas. Isso dá à campanha também um tom muito reflexivo, né? Uma campanha que quer pôr as pessoas para pensarem um pouquinho mais. Essa mudança que a marca está a propor é uma mudança que acontece muito mais dentro das pessoas do que fora das pessoas. O conceito de premium, de matinal, sempre veio por uma lógica de diferenciação de produto. Esta diferenciação de produto é cada vez mais exigentes são os nossos consumidores também. Nós temos que garantir que conseguimos trazer mais benefícios, mais bem-estar, mais autocuidado, através de um momento de consumo que já faz parte do dia-a-dia do nosso consumidor e que, através dos produtos matinal, são reforçados naquilo que são os benefícios e funcionalidade para um dia-a-dia em que se sentem melhor com eles próprios. Esta campanha dirige-se a todos os consumidores que valorizam produtos de qualidade, como é o caso da Matinal, e que valorizam também o seu bem-estar e têm uma preocupação com o autocuidado. Estamos a falar de famílias, estamos a falar de jovens adultos, estamos a falar de todas as pessoas que queiram melhorar a sua qualidade de vida. Vamos ter uma abordagem multicanal, em que vamos trabalhar televisão, digital, as redes sociais, influenciadores e também um outdoor aqui com grande impacto. Vamos aliar os meios a toda a criatividade para amplificar este movimento e fazê-lo efetivamente grande. Nós procuramos ir para além do tradicional, de forma diferenciada, mais imersiva, mais contextual. Estamos a falar de outdoors que refletem a pessoa. Queremos que, essencialmente, o consumidor reflita este autocentrar, esta reflexão individual que nós estamos a promover e a provocar, de alguma forma, com esta campanha. Vem muito com esta necessidade que nós temos de nos sentirmos bem connosco, antes de podermos pensar no bem-estar dos outros. Queremos cada vez mais estar presentes com o nosso portfólio, com soluções que são práticas, são convenientes, são saborosas e fazer aqui o consumidor dizer mais vezes: comece por mim. Matinal, comece por mim. Numa comunicação multissensorial, o ouvido também decide. O som tem a capacidade de contar histórias, ativar memórias e despertar emoções. Um jingle, uma assinatura sonora ou um slogan constroem uma identidade auditiva única que perdura no tempo e que reforça o posicionamento das marcas. O som é poderoso. E a música tem exatamente esta característica de ser inerente à nossa existência. Nós temos música em tudo que nos rodeia. E quando falo de música, falo de musicalidade. A natureza tem música, o vento tem musicalidade. E nesta perspectiva, a música tem exatamente este lado de ser o condutor emocional em qualquer narrativa. Na narrativa audiovisual estamos habituados no cinema a que a música nos transporte para determinadas emoções. Se for um filme de terror, a música tem um determinado condicionamento, se for uma comédia tem outro condicionamento. Portanto, é sempre a música que determina a nossa condição emocional. Aquilo que podemos entender como a definição da identidade sonora de uma marca é aquilo que a representa como um music logo, ou seja, a identidade musical, a identidade sonora, que é o equivalente à identidade visual. Mas normalmente quando nos é dado um briefing, o que é que nós temos que identificar? 3 regras básicas. O que é que se quer fazer? Para quem se vai fazer? Entre uma coisa e outra encontraremos o como fazer. O como fazer resulta exatamente de quem é o meu público-alvo, para quem é que eu vou trabalhar, quem é a minha audiência. A partir desse instante eu começo a determinar de que forma é que posso fazer passar a mensagem, de que forma é que isso pode influenciar e chegar da melhor, pelo menos da forma mais eficaz, à minha audiência. A morte é um tema difícil de trabalhar em comunicação, em publicidade. E a Volvo tem um anúncio do XC60 em que utiliza vários exemplos de situações onde as pessoas de facto morrem, tendo uma música que é exatamente o oposto. É uma música que tem uma letra quase cómica, alegre. A própria musicalidade tem uma certa tonalidade mais alegre. Quando estamos a ver o seu contraponto, estamos a ver pessoas a morrer. E, no fundo, termina com uma morte que salva outras vidas. E a música tem um lado cómico ou trágico, que acaba por aliviar essa intensidade e essa dramaticidade que a morte poderia proporcionar.
Muita gente reconhece alguns music logos ou alguns sound brandings e não se lembra da marca exatamente, mas reconhece sonoramente. Toda a gente se lembra da música do filme Tubarão, por exemplo, ou dos Salteadores da Arca Perdida, ou do Star Wars. São músicas indissociáveis ao seu próprio produto. Este é o poder do reconhecimento, que obedece a algumas características também. A continuidade, por exemplo, é importante que o fator repetição, quanto maior for esse fator de disseminação, maior será o reconhecimento. Por outro lado, a construção não ser demasiado complexa, deve ser, aparentemente, o mais simples possível. E, na verdade, aquilo que nós temos são 4, 5 notas num sound logo. Estamos a falar em termos de mídia, representará 3 segundos, 4 segundos, se tanto. Portanto, não podemos construir coisas muito elaboradas, têm que ser simplificadas e facilmente reconhecíveis, ou pelo menos associadas a condicionalismos emocionais. É isso que vai ficar retido na memória da audiência. Esta semana, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, Rafael Canário traz-nos como inspiração da Hiring Chain, uma campanha que mostra a importância de darmos o primeiro passo em prol de um mundo melhor através de um efeito em cadeia. Esta campanha inspira-se numa música infantil para promover uma plataforma online de emprego para pessoas com síndrome de Down. É através desta música que nos remete muito à nossa infância, interpretada pelo Sting, que acompanhamos uma sucessão de atos e acontecimentos que se inicia no momento em que um padeiro decide dar uma oportunidade de trabalho a uma rapariga com síndrome de Down, a Simone. Isto leva a que mais tarde uma advogada que vai à padaria e vê a Simone a trabalhar decida fazer o mesmo e decida contratar uma pessoa com síndrome de Down para o seu escritório de advogados, o que por sua vez leva a que um dentista, um cabeleireiro, um agricultor façam exatamente a mesma coisa, criando aqui esta ideia de uma cadeia inquebrável e assim convida-nos de uma forma muito simpática a sermos os próximos a dar início a esta cadeia de oportunidades. É um insight muito bonito, não é? Esta ideia de que alguém tem de começar, alguém tem de dar o primeiro passo. Quando a campanha foi lançada, o impacto em social media foi muito imediato e muito positivo e ao fim de 20 dias concretizava-se a primeira contratação através da plataforma. Tudo isto porque um dia um padeiro decidiu dar uma oportunidade a Simone, decidiu fazer diferente. Por hoje é tudo. Voltamos a ver-nos para a semana. Até lá, siga-nos nas redes sociais. Este é o Pitch, o programa de Brand and Content na CNN Portugal. Pitch. Brand and Content.